Hoje a gente vai mergulhar num dos casos mais bizarros e revoltantes da história recente, o do financista Jeffrey Epstein. Como é que um multimilionário que comandava uma rede gigantesca de exploração sexual conseguiu uma pena que, francamente, parece piada? Vamos tentar entender essa história. 13 meses. Guarda bem esse número. Essa foi a pena total que Jeffrey Epstein cumpriu, por um esquema criminoso investigado por anos pela FBI. Só isso, 13 meses. E é aqui que fica a pergunta que vale US$ 1 milhão, né? Como é que uma operação criminosa desse tamanho, com centenas de vítimas, acabou com uma punição tão leve? Para a gente achar essa resposta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O ano-chave para entender tudo isso é 2008. Foi quando um acordo judicial, no mínimo controverso, mudou completamente os rumos do caso. A peça central desse quebra-cabeça é uma coisa chamada Acordo de Não Persecução. O que é isso? Bom, na prática, foi um pacto secreto. Foi negociado nos bastidores, com procuradores federais e, basicamente, blindou o Epstein. Ele ficou protegido de todas as acusações federais, que são as mais sérias, aquelas que poderiam dar prisão perpétua. E se a gente olhar para a linha do tempo, a coisa fica ainda mais esquisita. A investigação federal começa lá em 2005, juntando um monte de provas. Mas aí, em vez de levar o caso para um julgamento federal, que era o caminho natural, em 2008 surge esse acordo secreto do nada. E o resultado? Epstein se declarou culpado só por umas acusações estaduais, bem mais leves. Tá, mas que crime era esse que precisava de um acordo tão estranho para ser encoberto? A gente não tá falando de um caso isolado, não. Era um sistema. Uma engrenagem muito bem montada, uma verdadeira pirâmide de abuso. No comando dessa teia, a gente tinha duas figuras centrais. De um lado, Jeffrey Epstein, o financista, o cara no topo da pirâmide, o mestre de tudo. E do outro, Ghislaine Maxwell. Ela era o braço direito, a peça fundamental para tudo funcionar. E ela, sim, foi condenada em 2021. O método que eles usavam era de uma crueldade calculada. Primeiro, eles miravam em meninas vulneráveis, oferecendo emprego para fazer massagens, uma isca. Depois que a vítima estava dentro, vinha a pressão. Elas eram forçadas a recrutar outras meninas, muitas vezes ainda mais novas. E por último, o controle total. Epstein e Maxwell ficavam de olho em tudo, garantindo que esse ciclo de abuso continuasse girando sem parar. E claro, esse esquema nojento deixou um rastro de destruição. É muito importante a gente entender a escala humana por trás de todos esses termos jurídicos e das manchetes de jornais. As estimativas falam em mais de 250 vítimas. 250. Não é só um número, né? São 250 vidas, histórias de jovens que foram profundamente afetadas por essa rede. E para a gente ter uma ideia do nível de vulnerabilidade, há relatos de vítimas com apenas 12 anos de idade. 12! É difícil até de processar uma informação dessas. Agora, vamos juntar as duas pontas. De um lado, um crime em escala industrial com centenas de vítimas, e do outro, uma consequência que para muita gente soa como um insulto. Essa tabela aqui resume o absurdo da situação. Exploração de mais de 250 menores. Resultado, pena de 13 meses. Uma investigação federal robusta. Resultado, acusações estaduais bem mais fracas. Uma operação criminosa complexa. Resultado, privilégio de poder sair para trabalhar todo dia. A conta simplesmente não fecha. Desafia qualquer lógica de justiça. Então, só para deixar bem claro, a punição foi essa. Ele teve que se registrar como agressor sexual e cumpriu só 13 meses de pena. E detalhe, ele podia sair da prisão todos os dias para ir trabalhar. E isso tudo nos leva à pergunta final, talvez a mais perturbadora. O acordo de 2008 não protegeu só o Epstein. O texto do acordo falava em proteger também os seus supostos co-conspiradores. A questão que fica no ar e assombra todo mundo até hoje é: quem eram essas pessoas? Quem mais estava envolvido nessa rede e foi protegido por esse acordo inexplicável?